Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui para a nossa aula de número 11, né? Da disciplina de recuperação da informação. Bom, hoje nós vamos continuar abordando a questão de sistemas de recuperação de informação. Nas últimas aulas, né, nós trabalhamos nesses conceitos e hoje a gente vai dar uma continuada nisso e eu pretendo apresentar uma parte de matéria para vocês e na sequência a gente vai também explicar um trabalho que precisa ser feito, tá certo? Lembrando que nas aulas anteriores nós abordamos os conceitos de sistema de recuperação da informação e inclusive nós analisamos a arquitetura de um sistema de informações, de recuperação de informações voltado para a web. Vimos a parte cliente, a parte servidora, né? Entendemos como funciona toda essa parte, né? Então hoje a gente discute um pouco mais sobre o tópico, mas focado na avaliação desses sistemas, tá certo? Então, a avaliação de sistemas de recuperação de informações refere-se ao uso de métricas. Esta palavra aqui ela é muito importante, tá certo? Métricas para definir os níveis de revocação, silêncio, ruído e precisão, certo? Lembrando que esses 4 conceitos já foram discutidos em aulas anteriores, né? Continuando aqui, né? Os níveis de revocação, silêncio, ruído e precisão nas respostas do sistema em relação ao acervo principal. Tá? Então é disso que a gente está falando quando a gente está fazendo a avaliação, né? A avaliação do sistema de recuperação. Nós queremos justamente definir os níveis dessas 4, vamos dizer assim, categorias de controle de desempenho de um sistema. Quais são os motivos para a gente avaliar um sistema de recuperação da informação? Eu sou ruim desenhando com esse mouse aqui. Isso aí era para ser um ponto de interrogação, tá certo? Idealmente, os sistemas de recuperação da informação devem fornecer ao usuário todas as referências que existam no acervo e que sejam relevantes para a pesquisa formulada, deixando de fora da resposta todas as referências não relevantes. Então, essa tarefa pode parecer simples, ou seja, eu tenho que colocar como uma resposta para uma expressão de busca, né, para uma pergunta que o usuário faz, todos os documentos que são relevantes como resposta para aquela pergunta. Não devo incluir nenhum documento que não seja relevante. E não devo esquecer de incluir qualquer um que seja relevante. É óbvio que a relevância ela pode ser total, parcial, então a gente pode dizer que existe um nível de relevância. Então talvez a resposta pudesse ser organizada, classificada, colocando os mais relevantes em evidência e os menos relevantes mais para o fim da resposta, tá certo? Mas isso aí é uma outra coisa para se falar. A avaliação ela deve ser feita utilizando métricas. Significa, as métricas são as formas que eu estarei definindo para avaliar. Então, se eu defino formas específicas e aplico as mesmas formas de avaliação a diferentes sistemas, eu consigo comparar. Porque se cada sistema que eu avaliar eu usar uma forma de comparar, significa que eu não vou ter no final como dizer se um sistema é melhor ou não do que outro, porque eu usei critérios diferentes para fazer essa avaliação. Então, quando eu defino métricas, eu estou definindo critérios para fazer a avaliação, tá certo? Quais são os critérios que normalmente são usados? Nós temos aqui os tradicionais, como silêncio, a revocação, o ruído e a precisão. Essas são as métricas que normalmente a gente encontra na avaliação. Você tem aí um acervo, por exemplo, em uma biblioteca, você vai e pega um determinado assunto, autor, tópico, título, né, ou por palavras-chave, e no acervo você faz um inventário
do que existe sobre aquilo. Sobre o assunto, sobre o autor, sobre a palavra-chave, sobre o título que você definiu. Então você faz o inventário e fala, existem 10 obras. Existem 10 obras. E aí você entra no sistema e coloca uma expressão de busca para a qual a resposta deveria incluir esses 10 elementos do acervo, tá certo? Bom, então, fazendo isso, você conseguirá saber se o sistema respondeu adequadamente ou não. Porque você fala, tinha 10, ele me deu 10 de resposta. Perfeito, né? Foi ótimo, a cobertura foi excelente. Ah, ele só devolveu 5, teve um ruído, né? Então, desta maneira, aliás, teve uma revocação, teve um silêncio, né? Ah, ele colocou 15 como resposta, 15 obras, então incluiu lá o ruído de 5 obras, que são coisas que não deveriam fazer parte da resposta. Ok, até aí? Bom, então vamos. Continuando. Lembrando que essas são métricas tradicionais, que normalmente a gente encontra. E não tradicionais? Não tradicionais é qualquer outra ou outras métricas que você venha definir para utilizar como controle de avaliação da qualidade de um sistema de recuperação. Você pode, por exemplo, avaliar um sistema baseado no tempo de resposta. Ou seja, eu coloco uma expressão de busca e ele leva determinado tempo para me devolver a resposta. Ok? Bom, então, isto é um critério, isto é uma métrica. Eu também posso avaliar os sistemas baseado na arquitetura desses sistemas. Ah, ele é um sistema web? Ele não é um sistema web, ele é um sistema também para equipamentos móveis. Enfim, você define critérios baseados em arquitetura. Ah, ele só funciona no Windows. Ah, ele só funciona no Linux. Ah, ele só funciona nos computadores da Apple. E você vai definindo, né? Vamos supor que você fale assim, eu vou comprar um sistema e ele tem que funcionar nos sistemas operacionais Windows, Linux e no sistema operacional da Apple. Então, se um sistema que você estiver avaliando não cobrir nenhum desses três, você já descarta, né? Você parte do princípio que só farão parte da sua avaliação nas fases seguintes aqueles que funcionarem nessas três plataformas. Isso significa que os sistemas que funcionam na web, modelo web, já levam vantagem se você fosse avaliar por sistema operacional. Você pode também avaliar pelo tipo de interface. A interface é gráfica, né? A interface é textual, a interface utiliza mouse, não utiliza mouse, ela utiliza gestos, ela permite a utilização de voz para fazer entrada de dados. Também são outras métricas que você pode levantar. Uma outra métrica poderia ser tipos de modelo de representação de dados, né? Você fala, ele representa os dados em XML, ele representa os dados em banco de dados, ele codifica usando MARC, ele codifica usando METs, ele codifica usando a família de protocolos de representação da família FR, né, de Functional Requirements. Então você define um tipo de modelo de representação que você deseja e vai fazendo na avaliação utilizando esses critérios, tá certo? Então esses seriam não tradicionais. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vamos ver aqui algumas métricas não tradicionais sendo utilizadas para avaliação de sistema de recuperação. Esse gráfico aqui ele vem dessa publicação que está anotada aqui embaixo, tá certo? Você pode e você vai precisar ler esse documento. Então aqui você vê na figura, os autores eles estão colocando numa avaliação que eles fizeram com sistemas de recuperações de revistas Qualis A1. Qualis A1 internacional significam revistas que em tese são as melhores revistas dentro daquela área para a qual a revista aceita e publica trabalhos, tá certo? Então, Qualis A1 seria a melhor das melhores, a melhor dentre as melhores. Então, avaliando esses autores, eles avaliaram
essas revistas e usaram como uma das métricas para avaliação o modelo de representação, não como a tecnologia utilizada, como eu falei agora há pouco, mas usando modelos específicos entre o booleano estendido, vetorial e outros, tá certo? E eles viram lá que a grande maioria utiliza o sistema booleano que a gente viu e vimos a quantidade enorme de problemas e limitações que ele tem, né? 6, eles utilizavam o modelo booleano estendido, um outro modelo particular daquela revista, e 4, o modelo vetorial, tá certo? Então isso aqui foi uma avaliação. Vamos ver uma outra avaliação. Olha aqui. Nesta avaliação, o que a gente tem? Nós temos a quantidade de metadados aqui, olha, a quantidade de metadados existentes versus a quantidade de metadados disponíveis para consulta. O que significa que, vamos pegar aqui, nas revistas que utilizavam o modelo booleano A, em geral, né, na pesquisa feita, você via que das revistas que utilizavam o modelo booleano A, eles tinham um total de 27 metadados na base de dados. Ou seja, as revistas tinham lá no banco de dados dele, para cada artigo, 27 metadados. Título, autor, palavras-chave, etc, 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 assim vai. Mas só permitiam que a pesquisa fosse feita por 5, apenas 5 metadados. Significa que 22 metadados, no caso das revistas que utilizavam o modelo booleano A, esses 22, aliás, né, desses 27, 22 metadados não serviam para a recuperação. Aí você fala, que saco, né? O certo era, se ele tem lá 10 metadados na base de dados, eu deveria poder procurar por qualquer um daqueles metadados, né? Você fala, poxa, isso já está ruim, essa relação está ruim. Então você vê aqui, se o cara ele tem 27, mas ele só recupera por 5, então você tem 5 dividido por 27, que apenas 18% dos metadados, no caso dessas revistas, podem ser utilizados na recuperação, né? Bom, essa outra revista, pior ainda, as revistas que utilizavam o modelo booleano B, eles têm 30 metadados na base. Então, você olhando aqui, você vai ter 30, né? 4 dividido por 30, e a gente tem apenas 13%, o que é muito ruim, né? 13% dos metadados podem ser utilizados. Aí você tem casos piores aqui ainda, né? Vamos ver esse aqui, olha. Ele tem 18 metadados e apenas um pode ser usado para recuperação. Então, esse aí é um pouquinho mais do que 0,5%, né, dos metadados podem ser utilizados para recuperação. Então você fala, poxa, ele tem tantos metadados, ele tem 18, mas a pessoa só pode procurar por um. É um absurdo, né? Vamos ver, tem mais uma outra métrica aqui. Aqui é a quantidade de metadados existente versus os disponíveis para consulta, mas aqui agora no extrato Qualis B. O anterior era no extrato Qualis A1, ou seja, as melhores revistas do mundo. E aqui as que ficam em segundo lugar entre as melhores do mundo. Você veja o caso aqui dessa, por exemplo, que você tem 34 metadados e você permite a pesquisa por 18. Então aqui é mais de 50%, né, dos metadados da base de dados que podem ser utilizados na consulta. Significa que já houve uma melhora, né? Houve uma melhora na relação, tá certo? No entanto, ainda não é
perfeito, ainda não é o ideal. Não é o ideal, tá certo? O ideal é que se eu tenho 34 metadados, né? Se eu tenho 34 metadados, eu deveria poder procurar por 34 e não por apenas 18, tá certo? E isso é muito horrível. Pior do que isso é eu ter 27 metadados e disponível para consulta apenas 5, tá? Ou seja, existem 27 dados, mas quando eu consulto, colocando uma expressão de busca, eu recebo apenas 5 metadados como resposta. Então eu pergunto, para que servem os outros 22 metadados que estão lá? Né? Essa é uma excelente pergunta, não é? Bom, então completando aqui a nossa aula, caminhando aqui para a conclusão, vamos passar aqui uma tarefa para vocês. Qual é a tarefa? Vocês vão ler esse texto aqui, olha, né? A eficácia dos modelos de recuperação de informações. Um estudo particularizado na comunicação científica na web, né? Dos autores de Souza e Tabosa. Você vai ler esse texto e você vai produzir um texto avaliando e expressando sua opinião sobre o que você leu no texto. Mas as suas opiniões devem ser embasadas, né? Não é uma opinião só, eu acho isso, você acha baseado nisso, naquilo, né? Você vai produzir um texto sobre os sistemas de recuperação usados nas bibliotecas universitárias que você conhece. Ou seja, você vai primeiro ler esse texto, depois você vai, usando este conhecimento obtido com a compreensão deste texto e o que a gente discutiu até agora na disciplina, você vai aplicar tudo isso na avaliação de sistemas de recuperação, um sistema ou dois, como você queira, usados em bibliotecas universitárias que você conhece. Escolha uma biblioteca universitária e aí você vai avaliar o sistema de recuperação daquela biblioteca. A avaliação deve ser uma avaliação suportada por um referencial teórico, como o que está sendo colocado neste texto e nas discussões que nós já tivemos. Você vai dizer, portanto, o sistema é bom porque ele tem isso, 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 ele é ruim porque ele não tem isso, nem aquilo, nem aquilo. Usando o critério, né, usando a métrica X, ele ficou assim, assim, ou seja, você faz um trabalho com critérios. E aí você vai produzir o texto, né, que tem sustentação teórica, não podendo ser só uma mera opinião, como eu acabei de falar, e o seu texto deve ter entre 4.000 a 6.000 palavras, né? Nós temos aqui um pequeno artigo, e esse artigo ele deve ser estruturado de maneira que ele tenha o que um artigo deve ter, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ele tem lá introdução, ele tem título, tem autores, introdução, ele tem a problematização, tá certo? E ele tem a pergunta de pesquisa que você está perseguindo, que você quer responder. Aí depois você tem lá o seu referencial teórico, você explica a metodologia que você utilizou para fazer o trabalho, e aí você tem a pesquisa em si, os seus achados que você vai colocando lá, né, na pesquisa, pode chamar de pesquisa ou dados da pesquisa, você estrutura lá bonitinho e coloque no final as suas conclusões e as referências, tá certo? Esse trabalho você vai fazer em grupo de até 3 pessoas. Então é um artigo que você vai fazer em grupo de até 3 pessoas. O prazo é 30/11 e você vai enviar pelo SIGA, tá certo? Exclusivamente. Os trabalhos que estiverem bem construídos, bem estruturados, né? A gente vai discutir aí com os autores a possibilidade de uma publicação, se houver interesse desses autores, tá certo? Então é isso. Ficou com dúvida? Rebobina a fita, assista de novo. Dúvidas pontuais podem me perguntar pelo SIGA. Pelo SIGA não, pelo nosso grupo do WhatsApp que a gente tem, criamos para essa finalidade.
E a partir da próxima aula a gente começa a estudar um tópico chamado comunicação científica. Então tem tudo a ver com esse trabalho que você está fazendo. Você vai aprender a avaliar, vai avaliar, né, alguns sistemas de recuperação de bibliotecas que tem a ver com a comunicação científica. E nós vamos trabalhar nas próximas aulas também sobre comunicação científica. Quem são os atores ali, os problemas, tudo isso, tá certo? Ok, pessoal? Então, eu espero que você goste da aula e goste da temática. Um grande abraço e até mais.